Já estamos online, né? Já estamos aqui preparando para a nossa conversa, nosso debate sobre retorno às aulas presenciais, com um foco no cenário aqui da cidade de São Carlos. Só estamos aguardando aí, dando um tempo para o pessoal chegar, se acomodar, se preparar aí para essa live. Então sejam todos muito bem-vindos. O canal de comunicação está aberto, né? Quem quiser deixar aí suas mensagens, comentários, dúvidas e questões, fiquem à vontade. E em breve a gente já começa aí, já vamos entrar no assunto. Então fiquem à vontade, que a gente já começa. Isso mesmo. Nós deixaremos também um link de um abaixo-assinado referente ao projeto de lei ao qual nós vamos falar aqui nessa live também. Então, em breve a gente já manda aí para vocês o link, para que vocês tenham acesso na íntegra do documento, e se tiverem um acordo no nosso entendimento, também aí um abaixo-assinado por uma pressão aí popular, defendendo esse projeto de lei que, ao nosso ver, julgamos importante e fundamental nesse momento. Legal, esperar mais um minutinho só para ver se mais gente entra, e aí a gente começa. Por algum momento eu caí, é porque a conexão aqui no bairro hoje está horrível, infelizmente. Bom, acho que a gente já tem aqui 33 pessoas, né, assistindo, acho que a gente já podia começar. Então eu vou dar uma introduzida aqui no tema, né, mostrar o porquê a gente está se reunindo hoje aqui. E depois a gente vai abrir um primeiro bloco para que nossos convidados aqui da Formam a Mesa poderem falar um pouco sobre o assunto. Então, primeiramente, vou me apresentar aqui, né? Eu sou o Caio, eu sou professor da rede particular aqui em São Carlos. Eu estou atualmente fazendo uma pós-graduação em educação pelo IFISP. Faço parte da setorial de educação do PSOL e também sou coordenador da rede Emancipa de cursinhos populares. Bom, então, por que a gente aqui do setorial de educação do PSOL, né, resolveu fazer essa live? Então, o governador estadual, né, o João Dória, ele decretou a reabertura das escolas para essa segunda-feira. A reabertura presencial das escolas nessa segunda-feira, 8 de fevereiro. E, bom, qual que é, primeiramente, o problema disso, né? O problema é que a gente está passando, a gente ainda está na pandemia do coronavírus, e mais que isso, a gente está passando pela segunda onda, né? Então, a gente está vendo que se já não bastasse a primeira, a segunda está pior ainda. A gente está vendo números crescentes de casos de infecções. Temos já leitos lotados aqui na Santa Casa, no SUS em geral aqui em São Carlos, né? Eu acho que no último boletim da prefeitura foi mostrado que, em média, mais ou menos 85% dos leitos do SUS de UTI já estão ocupados. A gente também teve uma nota, né, do presidente da Unimed, mostrando também que a situação nas redes privadas de saúde não estão melhores, eles também estão superlotados. Bom, eu também peguei um dado que eu achei muito interessante, que eu peguei no boletim da prefeitura sobre o número de casos de Covid. A atualização era do dia 5 de fevereiro, então ontem. E a gente tem um total, desde o começo da pandemia, de 8.867 casos, que resultaram, até agora, em 106 óbitos. Mas o que eu acho mais assustador desses números, né, é que desses 8.867, aproximadamente 2.000 ocorreram só de janeiro até agora. Então, mais ou menos 20% de todos os casos, desde o começo da pandemia, ocorreram nesses primeiros meses de 2021. Isso mostra como esses casos estão crescendo e está sendo uma segunda onda até maior do que a primeira. A situação não está melhorando, e mesmo que a vacina agora já se tornou
está se mostrando uma realidade, né, ela ainda está muito longe. Toda a comunidade escolar, né, professores, profissionais de educação, e sem falar os alunos, serem vacinados, ainda vai demorar muito tempo, né? A gente tem um bom caminho ainda pela frente aí. E, bom, e qual que é o problema disso, né? O problema disso é que as coisas estão voltando. Então, as pessoas têm que voltar a trabalhar, os bares estão reabrindo, os bares, os lugares, né? A vida está voltando. E como é que fica as escolas fechadas, né? Como que a gente consegue voltar, né? Volta tudo menos a escola, né? Como que a gente consegue amparar as pessoas que, por exemplo, precisam voltar a trabalhar e não tem lugar para deixar seus filhos, né? Como que a gente consegue conciliar isso, conciliar essas pessoas com a importância de não abrir as escolas nesse momento de crescente da pandemia? Com isso, também, uma coisa muito relevante que aconteceu nessa última semana aí foi a POSP tirou greve sanitária dos professores, né? Acho que isso é uma coisa relevante para a gente falar aí. Bom, tendo em vista esse cenário, a gente aqui convidou a professora Ana Cláudia, o professor Caio Gonzo e a Edneide Brasil, que também são militantes do PSOL e trabalhadores da educação, né, para debater um pouco sobre essa questão, sobre esse cenário aí, né, sobre esse cenário complexo, onde tem várias coisas que influenciam, né? Não é só apenas a abertura das escolas ou não, mas a abertura das escolas, ela tem influência em várias outras esferas aí, né? A gente também aqui está querendo tirar algumas dúvidas e apresentar um projeto de lei que foi protocolado na Câmara pelo Mandato Popular Coletivo do PSOL, que, entre outras coisas, né, prevê o retorno das aulas no município apenas com a vacinação garantida para a comunidade escolar. Então, agora a gente vai ter um primeiro bloco aí onde nossos convidados que compõem a mesa vão falar um pouco sobre esse assunto, mostrar um pouco suas perspectivas e suas reflexões, e aí depois a gente volta num segundo bloco com perguntas ou interações que vocês forem colocando aqui no chat, a gente vai vendo e vai fazendo elas, certo? Então, eu queria começar aqui apresentando a professora Ana Cláudia. Ela é mãe solo de 3 meninas, professora de Ciências e Biologia das redes públicas municipal e estadual, mestre em Ecologia pela USP e doutora em Ciências Ambientais pela UFSCar. Feminista na luta contra a opressão, violência e exploração e por uma educação pública, crítica, diversa, inclusiva, que valorize os professores e incentive a participação das famílias. Muito obrigado, Ana. Agora é com você. Ana, seu microfone está mutado. Agora sim. Desculpa. Queria dar boa tarde para a Neda, boa tarde para os Caios, boa tarde à militância do PSOL, às trabalhadoras e trabalhadores de educação que estão nos ouvindo, aos estudantes, familiares, que estão assistindo a gente aqui, essa live, pela página do PSOL no Facebook ou pelas nossas páginas pessoais, né? Queria dizer que bom seria que a gente estivesse aqui num momento de conversa para que a gente fizesse proposta de melhorias de educação, né? Mas infelizmente não é a nossa realidade, e a conversa que a gente vai fazer aqui tem por principal objetivo que a gente possa se unir nessa luta pela vida, né, contra as propostas irresponsáveis de retomada das aulas presenciais, nesse período que é crítico da pandemia. Aqui em São Carlos, como o Caio já falou, né, a gente está na fase vermelha anunciada, 84,4% dos leitos de UTI do SUS ocupados. Por enquanto, 106 mortes por Covid no município, fora as mortes que tem como causa a síndrome respiratória aguda, né? Muitas dessas mortes, elas também são por Covid, mas como elas não tiveram a causa determinada, elas acabam não entrando para essa codificação, e isso nos permite afirmar, acreditar que haja ainda uma enorme subnotificação dos casos e das mortes por Covid.
Então, eu sou mãe de alunas da escola pública, né? As duas pequenas estudam numa escola municipal, a mais velha estuda na USP. Sou professora das redes municipal e estadual, como o Caio já falou. E aí eu queria aproveitar esse espaço aqui de fala para denunciar o desrespeito com o qual os nossos empregadores, tanto aqui no nível municipal quanto no nível estadual, vêm tratando os servidores da educação. Então, eu queria contar um pouquinho do que está acontecendo com a gente no município, né? A gente que é chamado de P3, município, professores P3, a gente vem vivenciando uma ameaça de aumento de jornada de trabalho sem aumento de salário. Então, eu e o Caio somos professores, além da gente, né, que é professor das diferentes disciplinas da educação do 6º ano até o 9º ano, então eu professora de ciências, o Caio professor de história, aí tem o de educação física, tem o de artes e tal, esses são os professores especialistas. Além desses, a gente ainda tem, dentro desse grupo que eles chamam de P3, os professores da educação especial, os professores de música que atuam do 1º ao 5º ano, e os professores de educação física que atuam desde lá dos pequenininhos, na educação infantil, até o 9º ano. Então, no nosso contrato de trabalho e no Estatuto da Educação, está lá escrito que a nossa jornada é de 24 horas. No entanto, sempre, há mais de 30 anos, a gente tem tanto a interpretação por parte do município quanto dos trabalhadores da educação de que essas 24 horas correspondem às nossas 24 aulas. Tá? E agora, para 2021, eles querem que a gente passe a trabalhar as 24 horas sem um aumento no salário. O município não está aceitando nenhuma das nossas propostas e quer impor que a gente trabalhe como professor substituto para pagar essas horas que eles acham que a gente está devendo, né? E no Estado, hoje, a luta já é urgente pela vida, né? Estão impondo aos professores o retorno às aulas presenciais, e aí eu quero só lembrar, né, eu não mencionei naquela breve descrição que o Caio fez, eu sou conselheira regional da UESP, aqui pela subsede de São Carlos, né? Então, há uma imposição por parte do governo que mesmo nessa fase vermelha da pandemia a gente retorne às aulas presenciais e seguindo protocolos rígidos, né? Que até eles mesmos, tanto o secretário da Educação, o Rocieli, quanto o governador Dória, já se contaminaram pela Covid seguindo esses tais de protocolos que eles garantem que vai assegurar a nossa saúde e a dos nossos estudantes, né? E dos familiares. Então, o que é certo é que as escolas não vão ter as mesmas condições de sanitização do que os ambientes que esses senhores costumam frequentar, né? Então, não existe nenhuma chance de garantir para cada estudante, para cada trabalhador da escola, que ele não vai ser contaminado e que ele não vai transmitir o vírus para os familiares deles ou para as outras pessoas durante seu deslocamento, no ônibus, na van. Também quero deixar aqui registrado o meu profundo desprezo à fala do secretário estadual da Educação, o Rocieli, durante uma transmissão ao vivo, no planejamento, para mais de 100 mil professores, ele debochou das centenas de processos judiciais movidos pelos sindicatos dos professores que tentavam impedir o retorno nessa fase crítica. E aí, no dia 28 de janeiro, a PUESP, junto com outras entidades, conseguiu uma liminar suspendendo o retorno presencial. Novamente, o Rocieli foi a público, em tom de deboche, anunciar que o governo do estado ia recorrer numa instância superior, e já com a certeza, né, de que amiguinhos dos desembargadores que eles são, não teriam qualquer dificuldade em suspender a nossa liminar. Assim foi, a liminar foi suspensa, foi cassada, e agora a gente está aqui, ó, nesse momento, diante desse calendário que prevê o retorno presencial dos estudantes para as escolas, agora no dia 8, segunda-feira. E aí não nos restou outra alternativa, né? A gente fez ontem, dia 5, assembleias regionalizadas. Nessas assembleias regionalizadas, a gente votou a favor da deflagração da greve, uma greve sanitária pela vida, e a partir de segunda-feira, dia 8 de fevereiro, os professores estão em greve. Nesse momento, a gente fica à disposição tanto das escolas quanto dos estudantes, remotamente,
mas a gente não vai contribuir com o aumento do número de casos e o aumento de número de mortes por essa doença. Então, eu aproveito aqui essa oportunidade de estar falando para bastante gente e dizer para as minhas colegas, para os meus colegas, professores da rede estadual, para aderirem a essa greve, que eles entrem em contato com os representantes de escola, os representantes do sindicato nas suas escolas, para que a gente consiga montar um comando de greve para tentar convencer os demais professores, as demais professoras e os demais professores a participarem junto com a gente dessa importante greve sanitária pela vida. Bom, a gente também precisa deixar claro que está preocupada com os prejuízos dos estudantes, tanto em relação à própria aprendizagem, que é prejudicada, não só porque muitos estudantes não têm acesso aos recursos tecnológicos, mas também porque eles não têm autonomia ainda enquanto estudantes, né? Então, tem muita dificuldade de compreensão de determinados conteúdos que são complexos, sem que a gente, as professoras e professores, possamos estar ali pertinho, num contato mais íntimo, fazendo esses esclarecimentos e toda a assessoria. Né? E também em relação à vulnerabilidade de parte desses estudantes. Né? Então, a gente tem uma preocupação ainda maior com aqueles estudantes que a gente sabe que não são poucos e que se encontram na situação de risco, de vulnerabilidade. A gente sabe do aumento da violência doméstica, do desemprego dos responsáveis por esses estudantes, da fome, na negligência. Então, a gente não está dizendo que... A gente não está negando a importância da escola, a gente não está negando que a gente compreende que a presença de estudantes e de professores é fundamental na escola, mas esse retorno, dessa maneira como está programada para esse momento crítico da pandemia, não garante que esses estudantes em vulnerabilidade terão supridas as suas necessidades. Então, a gente precisa lembrar também que são essas crianças e adolescentes, esses mais vulneráveis, que vivem nas habitações mais precárias, muitas vezes até mesmo dividindo a cama com irmãos. Então, nesses casos, caso as pessoas se contaminem, a chance de transmitirem para os seus familiares é muito maior. Então, que mais, né? Que mais que depõe contra esse retorno? Como são as nossas escolas? Então, na escola a gente observa não só todo tipo de precariedade em relação à infraestrutura, com corredores sem ventilação, vitrôs enterrados nas salas de aula, banheiros com torneiras quebradas, vasos sanitários sem assento, goteira ou até mesmo cachoeira dentro da sala de aula. Quanto às situações que sabidamente favorecem o risco de transmissão do coronavírus, por exemplo, a válvula da descarga, né? Quantas mãos vão acionar a válvula da descarga e com que periodicidade essa válvula de descarga vai ser higienizada, assim como as maçanetas, as trancas das portas dos banheiros, quando a gente vai abrir e fecha a torneira, quando a gente aciona um botão no bebedouro, fechadura, corrimão nas escadas, assim por diante, né? Além do risco de que haja compartilhamento de material escolar. Então, pensa lá na eleição, né? Houve ampla divulgação de que cada um devia levar a sua caneta. Eu mesma cheguei para votar sem caneta. Aí conversei com uma pessoa da organização, falei, puxa, eu esqueci a caneta. Ah, não tem importância, eles estão emprestando a caneta ali na hora da votação. Então é isso, né? Por mais que tivesse sido recomendado que cada um levasse a sua própria caneta, houve compartilhamento de material. Então, além do compartilhamento de material, a utilização dos pratos, dos talheres, dos copos que são comuns na hora da merenda, fora a necessidade e a tentação de resistir aos abraços, aos beijos, né, aos amigos e às amigas, o risco do compartilhamento do lanche. Então, além desses, os que a gente já comentou antes, né, no transporte, na van, no ônibus. Então, todos esses são alguns dos pontos que nos deixam preocupados se os protocolos de segurança serão realmente seguidos nas nossas escolas. Se na prática existe essa possibilidade. E se a gente supõe que tanto o secretário da Educação quanto o governador do estado seguiram rigidamente esses protocolos, aí a gente conclui que eles não são suficientes para nos proteger dos vírus. Então, cabe aqui lembrar que desde setembro do ano passado, diante da ameaça de retorno às aulas presenciais do estado,
A gente formou aqui em São Carlos uma comissão com professores do município e do estado, com apoio da PUESP e do Sindspam, para pressionar, sem sucesso, o prefeito Ayrton Garcia para que fizesse um decreto municipal proibindo o retorno presencial às escolas em São Carlos. Fizemos carta aos vereadores, fizemos abaixo-assinado, reuniões com o Comitê Covid e nada. Aí, então, quero chamar a atenção de todas e de todos para a importância deste projeto de lei, que vai ser apresentado para vocês no Mandado Popular Coletivo do PSOL. Ele propõe o retorno às atividades presenciais nas escolas condicionado à vacinação. Essa semana aqui a gente elaborou e divulgou um abaixo-assinado em apoio ao PL. Aí eu devo lembrar que os dados que estão apresentados ali no texto do abaixo-assinado já estão ultrapassados, né? Como o Caio mencionou lá no começo, os números da Covid aumentam assustadoramente. Hoje esse abaixo-assinado está com 522 assinaturas, mas a gente vem aqui aproveitar a oportunidade para solicitar para vocês que estão acompanhando a nossa conversa, que também adiram a este abaixo-assinado apoiando o PL. Agradeço a atenção de vocês, devolvo a bola para o Caio e peço desculpa por ter falado mais que os 7 minutos programados. Acho que foi muito boa a sua fala, Ana. E, bom, aproveitando que você comentou sobre o abaixo-assinado, eu estou aqui colocando no chat, nos comentários, o link para esse abaixo-assinado. Então, quem quiser dar uma olhada aí, abaixo-assinar, está aí no chat o link. E é muito, assim, é quase desesperador, né, pensar que o respeito que o Estado está tendo com a educação e com os professores, né? Então, além de obrigar essa volta às aulas no momento de alta dessa segunda onda, né, talvez um dos momentos mais críticos que já passamos na pandemia no Brasil, eles ainda querem diminuir o salário dos P3, né? Então, é quase um desrespeito que não termina, né? Bom, agora o nosso convidar o Caio Gonzo para falar um pouco. Ele é pai de alunos da rede pública, professor da Rede Pública Municipal de Educação, mestre em Educação pela UFSCar e membro do Mandato Popular Coletivo do PSOL e também membro do Conselho Municipal de Educação. Bom, Caio, agora é com você. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Aninha, Neda. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Fica até difícil falar depois da fala tão lúcida e completa da minha questão que o Caio colocou, mas tem alguns itens importantes a gente colocar aqui nessa proposta que a gente vem sofrendo de uma pressão para um retorno presencial às aulas, né? Como já foi bem lembrado, nós estamos num momento crítico, né? Estamos na fase vermelha, onde os leitos estão lotados, né? A gente já chegou a 100% há algum tempo atrás, agora parece que liberaram alguns leitos. Infelizmente, alguns desses leitos liberados foi porque as pessoas chegaram a óbito, infelizmente, essa é a situação, e o grande índice de contágio. E, nesse momento, exatamente, desse grande índice, propõe, de forma forçada, o retorno às aulas presenciais. Sabemos, né, que o contato social dentro de uma escola ele é muito grande, né? Por mais que existam os protocolos de segurança, esses protocolos eles não garantem a não infecção, visto que escolas, né, particulares de cidades da região que a gente vem acompanhando, que tem um protocolo muito mais rigoroso, porque existe essa distinção entre escola pública e escola particular. Então, escolas particulares, onde há uma equipe maior para a questão da limpeza, onde há equipamentos, onde é disponibilizado vários equipamentos que na rede pública não tem, houve um contágio e surto. Agora, imagina, na rede pública, municipal ou estadual, onde, durante a normalidade, já faltam produtos, já falta equipamento, já falta um planejamento de limpeza adequado, imagina no momento de surto pandêmico. Quem aqui conhece escola, né? Quem aqui é um pai presente, uma mãe presente que frequenta aí a escola, quem aqui é professor,
ou o estudante também que está nos acompanhando sabe como é a escola pública, né? Sabe que falta essa estrutura, né? Nós acompanhamos isso no dia a dia, para quem é da área da educação, né? Nós não estamos contentes com a questão do trabalho remoto, né? O trabalho remoto, ele, ao mesmo tempo, exige um desgaste muito maior para nós professores, onde a gente tem que dar um atendimento individualizado, e esse atendimento individualizado aos alunos, ele, mediado pela tecnologia também, não acontece ali no instante. Então, às vezes os alunos mandam mensagens, e-mails ao fim de semana, a gente fica o tempo todo atento aí às nossas redes, nós que somos responsáveis por ter esses equipamentos, porque não é oferecida essa estrutura pelo governo. Alguns alunos não têm acesso, então isso já coloca e já distancia ainda mais a questão socioeconômica, né? Então, aqueles alunos que têm recurso, que já têm algum acesso, continuarão tendo acesso, né? Ampliando a desigualdade social, e isso vai ao contrário do que a gente luta, do que a gente acredita, né? Porém, não é o momento da gente colocar as crianças juntas nesse ambiente, levando todos ao risco do contágio. Porque quem vai se responsabilizar por essas crianças? Se houver um contágio na escola, dos professores, ou se essas pessoas são contaminadas e levam aí o vírus para os seus lares, para os seus familiares, o governo vai se responsabilizar? Tem estrutura de atendimento para essas pessoas? E a gente sabe muito bem a resposta, vendo como já está a situação sanitária, com as escolas fechadas, né? Se já está esse caos, imagina quando abrir. E aí essas crianças, como bem falado, elas não vão transitar apenas na escola, então é o trajeto até a escola, ônibus, aqueles que vão de van, e todos os meios sociais que essa criança, né, esse jovem, vai passar na ida e vinda à escola. Então o fluxo de contato, ele vai ser muito maior, né, e aí a dispersão do vírus, ela é exponencial, né? Aquilo que já está difícil de controlar vai se tornar ainda mais... vai chegar num índice caótico, né? Isso se a gente já não considerar caótico o que a gente tem, né? Visto o número de mortes que a gente tem. Então, não é o momento de um retorno presencial. Isso não quer dizer que nós estamos contentes com as coisas como estão. Nós sabemos dos diversos problemas, da falta de recursos dos alunos, né? Eu, como professor, não me sinto muito frustrado em saber que muitos alunos não conseguiram acompanhar, e até mesmo aqueles que acompanharam, não acompanharam da forma devida, como seria no sistema presencial. A gente precisa colocar isso, que a gente não está contente, nós professores, com o sistema remoto, por falta de equipamento, por falta de estrutura dos próprios alunos, né, que não têm acesso, infelizmente. Sabemos os problemas, principalmente das crianças pequenas, que os pais precisam trabalhar e gostariam da escola aberta para que o aluno fique lá e essa pessoa possa trabalhar. Nós sabemos de todos esses problemas e vamos lutar, estamos pensando, tentando construir políticas públicas junto à comunidade para que todos tenham condições de vida, de trabalho, renda e educação, sem precisar comprometer toda a sociedade, fazendo esse vírus circular ainda mais, né? Então, a gente luta para isso, né? A gente luta para uma educação pública de qualidade que preze pela vida, né? Então, tem esse projeto de lei que nós estamos propondo, né? Já foi deflagrada a greve sanitária da rede estadual também, visto a imposição do governo desse retorno sem condições sanitárias para isso. E a gente precisa agora do apoio da população, né? A gente precisa do apoio do poder público para construir uma possibilidade, uma via em que seja... A gente sabe que a pandemia nunca vai ter uma situação confortável, nós não teremos uma situação confortável na pandemia. De qualquer forma, teremos prejuízos econômicos, sociais, pedagógicos. Então, como a gente fazer isso minimizando esses prejuízos, né? Porque prejuízos vai ter, infelizmente, enquanto perdurar a pandemia. Ano passado, a gente já ficou aí num sistema remoto, onde a gente foi aprendendo na prática. A gente nem sabia muito bem como era esse contexto da pandemia, a gente foi aprendendo e adaptando. Esse ano, a gente já começa o ano sabendo dessa situação, então a gente pode e tem condições de se organizar para fazer algo que minimize essas percas pedagógicas. O que a gente não pode fazer é colocar as vidas em risco, né? As frases que o pessoal
vem colocando aí, ano letivo se recupera, vidas não, é exatamente isso, né? É muito melhor a gente recuperar o conhecimento através de projetos, né? A gente tem que começar a pensar nesses projetos de recuperação paralela quando voltar ao sistema presencial. O que a gente não pode é perder vidas, né? E pensando nisso, a gente tem que cobrar do poder público, né? Algumas cidades da região já fizeram seu decreto em que não haverá retorno se houver imunização e diminuição na taxa de contágios e de mortes, e o município de São Carlos ainda vem se esquivando, né? Ainda não assumiu essa responsabilidade pública. Por isso, do projeto de lei que nós falaremos aqui em breve, importante defender esse projeto para que a gente defenda a vida dos professores, dos alunos e não só eles, né? Porque esse fluxo de pessoas acaba levando o vírus a diversos outros espaços. Então, a gente precisa desse apoio popular. Então, fica aqui, né, essa mensagem para dizer que não é o momento de um retorno presencial, né? Nós precisamos pensar em como sair dessa situação de forma conjunta. Nós queremos ouvir a sociedade, nós já estamos há um tempo entrando em contato com diretores de escola, grupo de pais, né, alunos, né, do ensino médio, né, pessoas que podem debater com a gente, para pensar numa medida viável em que minimize os impactos pedagógicos, porém não coloque em risco as pessoas, né, visto a política genocida desse governo. A vacina já está aí, que era um dos maiores problemas, né, a pesquisa e desenvolvimento da vacina. Então, a parte mais complexa, que era uma pesquisa e desenvolvimento da vacina, ela já foi. Agora, o que a gente falta é comprometimento, né, e dedicação política dos governos para que a vacina, então, ela seja aplicada em toda a população, para que isso aconteça, a imunização da população. Então, a gente precisa cobrar, a vacina está aí. Por que a população ainda não está toda vacinada? O que está faltando para uma vacinação massiva, né? Para que as coisas possam voltar a funcionar. Todos estão querendo que as escolas voltem, que a economia retome, então precisamos cobrar as pessoas certas, que são aqueles que têm o poder de decidir e o poder de cobrar e fazer acontecer a vacinação massiva na sociedade, para que a gente possa, nós professores, voltar a trabalhar na escola com segurança e tranquilidade, sabendo que não correremos risco do contágio, sabendo que não traremos o vírus para o contágio de nossos familiares, sabendo que a situação sanitária está controlada e caso haja uma infecção não sejam casos graves, e caso haja algum caso grave, que a UTI tenha equipamentos, estrutura e leitos livres suficientes para atender essas pessoas. Então, o que nós queremos? Educação pública de qualidade, sem colocar vidas em risco, cobrando exatamente daqueles que têm o poder e a responsabilidade de tomar essas decisões. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos e todas. Muito bom, Caio. Ótima fala. Acho que você tocou em vários pontos aí muito importantes, né? E um deles é sobre a estrutura, né? Que para fazer um retorno seguro, e não só isso, né? A gente tem que sempre pensar na estrutura para isso. Não é só abrir e jogar todo mundo lá sem nenhum preparo, sem nenhuma estrutura e achar que as coisas estão resolvidas, né? Bom, agora convidar a Edneide para fazer a sua fala. A Edneide é membro do Mandato Popular Coletivo do PSOL de São Carlos e é também coautora do projeto de lei que foi protocolado, né, e que impedia a volta às aulas antes da vacinação completa de toda a comunidade escolar, entre outras coisas. Então, Edneide, por favor, agora é com você. Olá, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade do espaço. Parabenizar as falas da Aninha e do Caio, foram falas muito esclarecedoras. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto de lei que a gente apresentou na Câmara nessa semana passada, que a gente protocolou, na verdade. Para elaborar esse projeto de lei, nós conversamos com vários setores, nós conversamos com diretores de CMEs, nós conversamos com o professor Bernardino Souto, que é infectologista e professor do Departamento de Medicina da UFSCar. O Caio participou da reunião do Conselho Municipal de Educação, né, como representante do Mandato Popular Coletivo, e nós chegamos nesse projeto de lei
A nossa opinião, o nosso posicionamento é que as aulas deveriam começar somente com a vacinação de todos e todas. Mas a gente sabe da realidade que, na realidade, as aulas vão voltar, inclusive já estão voltando, né, as aulas estaduais, da rede estadual. Então, a gente propôs um projeto que condicionasse, né, critérios para garantir minimamente a segurança de toda a comunidade escolar, né, dos professores, dos funcionários, dos alunos. E agora eu vou apresentar um pouquinho, para quem quiser acompanhar, o link do abaixo-assinado está nos comentários e o projeto de lei está nesse link. Primeiro, o artigo 1º diz que as atividades de ensino, elas passam a ser consideradas atividades essenciais. A gente acha que as atividades de ensino são atividades essenciais porque a gente vê que os bares estão abertos, restaurantes, e as escolas estão fechadas. Então, é uma questão de prioridade, né? O que é mais importante? E esse artigo, ele vai justificar um artigo mais para baixo, o artigo 4º, que eu vou falar daqui a pouco. Aí, o artigo 2º dessa lei diz que as aulas presenciais, elas só devem retornar se a cidade estiver na fase amarela ou na fase verde do plano de São Paulo. No decreto que o João Dória fez em maio do ano passado, de 2020, dizia que as aulas só poderiam voltar nas faixas amarela ou verde. Só que no decreto de dezembro de 2020, foi atualizado dizendo que as aulas podiam retornar nas fases vermelha e laranja, né? E isso é uma decisão genocida, né? A gente está vendo como que está a situação da pandemia atualmente e é irresponsável querer abrir as aulas, retornar às aulas presenciais nessa situação que está atualmente. E então, na verdade, o artigo 2º, ele dá 2 cenários: ou com toda a comunidade escolar vacinada, o retorno às aulas só acontece com toda a comunidade escolar vacinada, ou se a cidade estiver na fase amarela ou verde. Só fazendo um adendo, todos esses critérios, eles são cumulativos, eles devem ocorrer tudo ao mesmo tempo, né? Aí, o artigo 3º diz que as aulas presenciais, ela deve retornar de forma escalonada, com a apresentação de 3 elementos. O primeiro é o protocolo sanitário de retorno das aulas presenciais. O segundo é um plano de contingenciamento que acompanhe a dinâmica da pandemia. Então, está aumentando o número de casos, está aumentando o número de óbitos, tem que fechar, né? Tem que fechar as escolas. E com um plano municipal de imunização, um plano claro, um plano transparente, quem vai ser vacinado, quando vai ser vacinado. E a gente estabeleceu um critério muito importante, que é do artigo 4º, que diz que o retorno às aulas só pode ocorrer mediante lockdown de setores não essenciais, porque nós estamos num contexto de pandemia e a gente não pode mudar essa situação, mas a gente pode fazer escolhas, né? A gente está passando por essa situação de pandemia, então o que é mais importante, né? Se flexibilizar tudo, a gente vai caminhar para um colapso do SUS. Então, se retornar às aulas, é necessário, é fundamental que outros setores fechem. Aí no artigo 5º, diz que as medidas necessárias para a retomada das aulas presenciais, com segurança sanitária dos alunos e dos profissionais de educação e dos familiares, de todos os seus familiares, ela deve ser discutida com as famílias, com os professores, com os profissionais da educação, porque são essas pessoas que estão se expondo. Essa medida do João Dória de querer retornar às aulas é uma medida vertical, de cima para baixo. Ele está impondo o retorno às aulas no momento que a gente está na faixa vermelha, na fase mais crítica da pandemia. E
para os alunos, os pais, é optativo, né? Os pais podem ou não enviar os alunos para as escolas. Agora, para os professores, é uma decisão impositiva, né? Então, os professores, toda a comunidade escolar, os funcionários da limpeza, os técnicos administrativos, eles não têm escolha, eles têm que se expor à doença, né? Ao risco do contágio. Então, essa discussão ela tem que ser feita, tem que ser aberta com toda a sociedade. O artigo 6º diz que a segurança sanitária de todos os envolvidos no ambiente escolar deve ser assegurada para que haja retorno presencial. Então, não é uma questão simplesmente de fazer um protocolo sanitário. Esse protocolo ele tem que ser seguido, ele tem condições de ser seguido, a escola tem estrutura para seguir esse protocolo, então tem que ter uma verificação e uma manutenção dos ambientes escolares, com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária. Está ocorrendo da forma que deve ocorrer? E o artigo 7º diz que durante a suspensão das aulas presenciais, o conteúdo ele deve ser aplicado de forma remota e deve ser assegurado que todos os estudantes tenham acesso ao conteúdo. E o artigo 8º, por fim, diz que os estabelecimentos comerciais de setores afetados pelo lockdown vão poder solicitar isenção de impostos e tributos municipais nos termos estabelecidos pelo Executivo Municipal. Porque a gente entende, né, que todo mundo, de maior ou menor medida, está sendo afetado, né, pela pandemia, e que esses setores que vão ter que fechar, né, para o retorno das aulas, eles vão ser muito afetados. Então, esse artigo seria uma forma de minimizar, não resolve o problema, mas uma forma de minimizar a situação econômica, né? Como eu disse, né, a gente teve uma reunião com as escolas, com diretores de CEMEI, e a gente ouviu, assim, problemas de estruturas básicos que a escola já tem mesmo antes da pandemia. Então, se a escola está com problemas de estruturas básicas, será que ela vai ter condições de abrir no período de pandemia, de garantir a segurança dos professores, dos alunos, dos funcionários? E a gente viu essa semana, né, que saiu reportagem sobre as escolas de Campinas, as escolas particulares que já voltaram a funcionar, já apareceu notificação de casos de coronavírus, né? Inclusive, tem uma escola de Campinas que teve 43 casos confirmados, sendo 37 funcionários. Então, como esses profissionais estão expostos, né, com a volta às aulas? Então, esse projeto de lei a gente criou para tentar garantir que o retorno às aulas municipais seja feito de uma forma minimamente responsável e dialogando com a população. Esse projeto de lei, a gente tentou passar pela sessão dessa semana que passou, da terça-feira dessa semana que passou, só que como a gente protocolou depois do prazo, a gente precisou escrever um requerimento de urgência especial para tentar fazer com que ele entrasse na pauta dessa semana que passou. A gente precisava da assinatura de 14 vereadores para conseguir fazer ele entrar na pauta. Somente 9 vereadores assinaram o requerimento de urgência especial. Então, esse projeto de lei, ele vai entrar na pauta dessa próxima terça-feira e vai ser votado na terça-feira da outra semana. E a gente conversou com o setor jurídico, com alguns advogados, e a gente sabe que esse projeto de lei é muito difícil de ser aprovado. Ele provavelmente vai ser, ainda que passe na Câmara, ele vai ser vetado pelo Poder Executivo, por uma questão de invasão de competências, porque o retorno às aulas é de competência do Executivo. Mas a gente optou por manter, né, continuar tramitando o projeto de lei, porque ainda que o prefeito não aprove, né, o PL, é uma alternativa que nós estamos apresentando, né? Vai retornar às aulas, mas vai retornar de que forma? Então, a prefeitura, o prefeito, ele não vai aprovar o projeto de lei, mas vai ter que se posicionar, né? De que forma que vai ser feita esse retorno. E nós também protocolamos ontem
um requerimento de audiência pública sobre o retorno às aulas presenciais, para conversar com a comunidade. Nós convidamos pessoas da área da saúde, secretária da saúde, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o professor Dr. Bernardino Souto, que é médico epidemiologista, o professor Ronaldo Mota, que é professor da rede pública e privada de ensino. Convidamos a secretária Wanda, da secretária da Educação, e a diretora regional de ensino, Débora. A gente acha que o debate precisa ser feito, a população precisa ser ouvida, a classe dos professores precisa ser ouvida, e esse retorno, né, presencial, ele não pode ser feito de forma irresponsável. A gente está passando pela segunda onda da Covid-19, a gente está sofrendo as consequências, né, do que foi as festas de fim de ano, e existe uma taxa que se chama taxa R, né, que é a taxa de transmissibilidade. Quando o valor dessa taxa é 1, significa que a pandemia está controlada. Quando o valor dessa taxa é menor que 1, significa que a pandemia está diminuindo. E quando o valor dessa taxa é maior que 1, significa que a pandemia está aumentando, os números de casos estão aumentando, está havendo mais infecções. No dia 26 de janeiro, o Bernardino nos forneceu dados que São Carlos estava com a taxa de 1,46. Hoje, muito provavelmente, essa taxa deve estar maior. Então, como a gente pode flexibilizar mais um setor, né, o setor da educação, num momento caótico? A gente chegou a 100% de ocupação dos leitos, os profissionais de saúde, eles estão cansados, eles estão esgotados, e quando os leitos de UTI forem todos preenchidos, não tem mais o que fazer, não tem para onde enviar os pacientes. Então, a gente pode viver o que a Itália viveu, um momento trágico de que as pessoas vão começar a morrer por falta de atendimento. E isso é muito sério, isso é muito grave, isso é uma coisa que pode ser evitada. Só depende das escolhas, né? Então, eu queria encerrar minha fala, né, parabenizando os profissionais de saúde, os profissionais que estão na linha de frente da Covid-19, pelo trabalho heróico que eles estão fazendo, que eles estão cansados fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e que a gente tem como sociedade que pressionar o poder executivo para que não cometa essa barbárie, né, do retorno às aulas, de empurrar as pessoas para a morte, né? Expor as pessoas à morte, né? E me solidarizar também com os professores, né? Com os profissionais da educação que estão tendo sendo obrigados ao retorno presencial. Muito bom, Edneide, muito boa a sua fala e a explicação do projeto de lei. E eu achei muito interessante, completo, esse projeto de lei, especialmente porque ele mostra que a pandemia afeta todos, né? No sentido de que não basta só falar fique em casa ou volte às aulas, mas a gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa poder assegurar que essas pessoas consigam se manter de quarentena, se manter em casa, né? Então, queria falar que esse projeto de lei é muito completo, muito bom, e espero que a gente consiga pressionar para que ele seja aprovado, para que ele vá para a votação e seja aprovado. Infelizmente, não foi de caráter de urgência, né? Mas vamos continuar a luta. Bom, a gente vai entrar agora num segundo bloco aqui de perguntas, né? A gente teve já algumas perguntas, e antes disso eu queria comentar, ler, né, para todo mundo, um comentário que o Matheus Reis fez, que achei bem completo aqui, eu vou até colocar aqui na tela, para todo mundo acompanhar. A principal prova que o sistema de proteção sanitária criado para as escolas estaduais paulistas é falho é o fato do governador João Dória e o secretário de Educação, Rosilei, já terem se contaminado. Eu falo errado às vezes, gente, desculpa o nome dele. Eu confundo com o de São Carlos. Ociele. Terem se contaminado com Covid-19 através do trabalho presencial em seus gabinetes protegidos por esse sistema. Imagina como será o risco de contaminação nos espaços das unidades escolares totalmente sucateados.
A diferença principal é que o secretário e o governador, ao serem contaminados, foram se cuidar nos melhores... Tem 3 pontinhos aqui, eu não sei, mas provavelmente nos melhores hospitais, nos melhores... Né? Enfim, coisa que nem todo o resto da população tem. Bom, uma pergunta aqui que é direcionada para a professora Ana Cláudia, que foi da Ariane Machado. E ela fala assim: Ana, tenho visto com muita preocupação algumas pessoas colocando em disputa os interesses das mulheres mães e dos profissionais de educação, como se fossem opostos. O que você, como mãe solo e professora, acredita ser o melhor caminho para unir todos na mesma luta? Bom, Ana, essa perguntinha aí para você. Procurando aqui o microfoninho para desmutar. Bom, Ari, você tem toda a razão. Existe mesmo essa preocupação, né, de estar havendo mal entendido entre mulheres que deveriam estar nas suas casas também cuidando das suas crianças, já que as crianças não estão tendo assistência e a educação que é provida pela instituição escolar. Mas o que a gente observa nesse momento é que a gente necessitaria que houvesse uma implementação de um auxílio emergencial que fosse municipal, a manutenção do auxílio emergencial federal, para que todas as pessoas pudessem se manter nas suas casas, cuidando dos seus filhos e da sua saúde, se preservando contra a contaminação com a pandemia, e infelizmente não é isso que a gente observa, né? Então, quero dizer que eu estou tendo um momento privilegiado de convivência com as minhas filhas. Então, na minha rotina do dia a dia, quando não tem pandemia, eu saio cedo, volto para casa à noite e as crianças vão se virando, né? A gente faz lá uma programação. Eu mal vejo as minhas filhas durante o dia, no meu dia a dia de 2 cargos, né? Professora em 2 cargos. Então, estou tendo um momento de convivência privilegiado com as minhas filhas nessa pandemia, por ser professora, por estar fazendo trabalho remoto e elas também estudando à distância. Mas, obviamente, isso é a condição de poucas pessoas privilegiadas, né? O que a gente tem observado nas comunidades são as mães se ajudando umas às outras, né? Mulheres que desde sempre se ajudaram e que têm socorrido umas às outras, quando isso deveria ser prerrogativa de política pública, né? Então, a garantia de que essas mães estivessem recebendo seus salários e afastadas do trabalho, ou então, caso não estivessem trabalhando, que tivessem um auxílio, uma renda básica, um auxílio emergencial, para que suprissem essa necessidade básica, né? Então, é isso. Muito bom, Ana. Estou dando uma olhada aqui nos comentários. Eu vou ler aqui um comentário do Arthur Monzelli. Tudo apoia a luta dos professores pela vida. O Estado quer tornar os professores sacrifícios para angariar apoio eleitoral com os donos de escolas particulares. Nossas vidas, as vidas de nossos familiares e as vidas dos nossos alunos não devem ser postas em risco para garantir a política genocida e irresponsável do Estado. Bom, dando uma olhada aqui em outros comentários. O Igor Henrique, ele comentou também: precisamos destacar também a atitude que não sai mediante ao nosso prefeito de São Carlos. Ele está sendo conivente a esse governo que nem um pouco está preocupado com as lutas dos professores. Realmente também o governo municipal aqui, né, tem as suas responsabilidades e áreas de atuação, né? Outra pergunta que também feita, também pela Ariane Machado, e aí eu vou deixar aberto para quem quiser responder, ou se todo mundo quiser rapidamente comentar, né? Ela perguntou sobre a perspectiva que vocês têm com a gestão da ex-reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, na Secretaria de Educação de São Carlos. Bom, eu vou deixar aqui, então, quem quiser comentar. Vou abrir aqui para todo mundo, todas as carinhas, é só falar. Eu posso falar? Então, eu queria dizer que a gente está um pouco receoso
por saber que a Wanda foi uma das primeiras reitoras no Brasil, né, à frente da reitoria da UFSCar, a compactuar com o projeto Futurice, que prevê dinheiro da iniciativa privada para financiamento de pesquisas e também do ensino nas universidades públicas, e isso a gente entende que acaba com a autonomia dos pesquisadores, uma vez que eles têm que sujeitar os seus projetos à iniciativa privada. Então, a gente está recebendo a nova secretária com o pé atrás, né? Bastante preocupada, já tivemos uma oportunidade bem desgastante com ela, né? Na audiência que nós, professores P3, movemos contra a prefeitura, né? Contra essa atribuição de 24 horas de trabalho para a gente. Então, a nossa perspectiva não é boa. Só complementando, né, a fala da Ana, né, é muito cedo ainda para a gente poder ter um panorama, né, de como será a gestão da Wanda, porém nós já temos alguns indícios, né, do posicionamento dela, visto a falta de diálogo e de aceitação de participação dos profissionais de educação em alguns debates importantes, né? Então, algumas questões, algumas decisões sendo tomadas por um pequeno grupo, em vez de abrir a toda a comunidade, todos envolvidos aí no processo, além de não se posicionar frente a algumas questões, né? A Secretaria de Educação, ela pode, né, resolver algumas questões, ela pode se colocar. Na questão dos P3, né, a gente vê uma falta de empatia com esses profissionais, né? A gente sabe que é competência da Secretaria de Administração, mas nós, professores, prestamos serviço para a Secretaria de Educação e ela poderia se colocar e ter um posicionamento mais firme frente a essa questão, né? Inclusive fazendo um embate dentro da própria prefeitura com outras instâncias para que as coisas se cumpram da melhor forma, prezando a qualidade da educação, e não é isso que ela vem fazendo, né? Ela vem na mesma linha que a Secretaria de Gestão, numa visão contra o funcionalismo público, sucateando a educação, sobrecarregando professores, ao invés de ter uma defesa da qualidade da educação, vem com visão economicista da coisa, né? Mas vamos aguardar um pouco mais, né? A gente está bem receoso por causa dos casos que ocorreram na UFSCar, mas também não é muito justo a gente já colocar e rotular completamente aqui sem ter demandas maiores. Como não iniciou o ano letivo, então a gente também não tem como avaliar, né? Na questão do retorno às aulas presenciais, ao menos na reunião com o Conselho Municipal de Educação, ela disse que vai seguir os protocolos de saúde e a orientação dos especialistas da área, Conselho Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde. Então, vamos aguardar para ver se é realmente esse posicionamento e qual vai ser a decisão tomada por ela aí na frente da Secretaria. Bom, pessoal, acho que a gente já está chegando aqui em 1 hora de live, né? Já discutimos bastante, já falamos bastante do assunto. Eu queria deixar aqui, relembrar que eu estou enviando novamente no chat o link do abaixo-assinado e do projeto de lei do Mandato Popular Coletivo do PSOL São Carlos a respeito da volta às aulas, a garantia de vacinação para toda a comunidade escolar, uma volta às aulas segura, seguindo o lema, né? Ano letivo se recupera, vidas não. Então, a gente precisa pressionar, a gente precisa fazer com que esse projeto seja aprovado, a gente precisa pressionar as instâncias públicas, o prefeito, os outros vereadores, né, que a gente sabe que possuem uma certa resistência aí. Então, a gente precisa agitar para que esse projeto seja aprovado, para que as escolas retornem no momento que for seguro e que todos, professores, funcionários, agentes educacionais, né, a comunidade escolar toda, os alunos estejam vacinados, estejam seguros, estejam protegidos
e que a gente consiga fazer essa volta de uma forma segura. Então, eu queria falar para cada um aí fazer uma despedida, fazer uma fala de encerramento, e aí a gente termina. Acho que a gente podia começar seguindo a mesma ordem, né? Talvez com a professora Ana Cláudia. Obrigada. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas e todos que estiveram por aqui dialogando com a gente, pelo chat, pelas nossas páginas no Facebook. Agradeço de novo a Neda, aos Caios, por esse momento prazeroso de trocas que a gente teve aqui. Queria dizer a todas e todos que prestem atenção nas nossas reivindicações pela educação de qualidade. Então, nesse momento específico, a gente está na luta dos P3 no município e inaugurando na segunda-feira a greve sanitária pela vida dos professores estaduais. Então, que vocês conversem com as pessoas com quem tem contato, com familiares de estudantes, com outros professores, para que todos estejam cientes da nossa luta e que, na medida do possível, adiram à luta e que apoiem caso não sejam profissionais da educação. Um abraço e até a próxima. Bem, agradeço o espaço, a todos que assistiram e participaram, né, conosco, e reforçando a ideia de que nós lutamos por uma educação pública de qualidade e lutamos pela vida, então a gente quer que ocorra um sistema educacional com o mínimo de prejuízo possível nesse sistema pandêmico, sem colocar em risco a vida das pessoas, né? E precisamos de todo o apoio da população para solucionar isso e também para resolver esse problema da pandemia, cobrando aqueles responsáveis para que a imunização ocorra o mais rápido possível, para que projetos econômicos de auxílio emergencial, tanto federal, estadual e municipal, ocorram, isenção de impostos também aos setores mais atingidos, para que todos tenham aí condições de uma vida digna e decente nesse momento. Muito obrigado a todos, e fica aí também o contato, quem quiser dialogar, ajudar a construir essas políticas e propostas, sugestões, né? Nossos contatos pelas redes sociais estão abertos, então fiquem à vontade para o diálogo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade do espaço, né, de poder discutir, né, apresentar e discutir o projeto de lei. Parabenizar a Aninha e o Caio, né, pela composição da mesa maravilhosa, e parabenizar também a Setorial de Educação pelo debate, um debate muito importante, muito pertinente. Agradecer também a todos e todas que participaram, que nos assistiram, né, e reforçar o convite para participarem da audiência pública sobre o retorno às aulas presenciais. Assim que tiver a data, a gente divulga pelas redes do PSOL e pelas redes do mandato, mas que só a pressão popular vai fazer com que, né, a gente consiga barrar essa decisão assim, que é genocida, né, do retorno às aulas nesse momento. Muito bom. Eu vou mandar de novo no chat o link, só para garantir que todo mundo tem acesso. Então, só reforçar que, como falaram, nossas redes aqui estão abertas para o diálogo. Venham conhecer o PSOL, venham conhecer nossas propostas e vão para a luta.